Sabe aquela consulta de rotina no pediatra? Que parece tão simples, né? Pesar, medir e pronto. Bom, hoje a gente vai mergulhar fundo no que realmente acontece ali, com base nas ideias do pediatra Sérgio Feitosa. E vamos ver que de simples essa consulta não tem absolutamente nada. E, para começar, nada melhor que essa frase do próprio Dr. Feitosa, que resume perfeitamente a nossa conversa. A consulta pediátrica é muito mais complexa do que parece. Essa vai ser a nossa bússola, a ideia que vai guiar toda essa análise. Então vamos lá. Para a gente conseguir entender essa complexidade toda, primeiro a gente precisa dar um passo atrás e olhar para a percepção geral, sabe? Aquilo que a maioria das pessoas pensa quando marca uma consulta para uma criança. É que existe um contraste gigante entre o que se imagina e o que de fato acontece ali. De um lado, está a imagem que todo mundo tem na cabeça: pesar, medir, dar uma examinada. Parecem ações quase automáticas, né? Mas a realidade é outra, completamente diferente. Por trás de cada um desses gestos tem um raciocínio clínico super apurado, tem ciência sendo aplicada e uma análise que é, sim, muito complexa. Ok, mas como é que essa ciência funciona na prática? Vamos começar a puxar o primeiro fio desse novelo. O que está por trás daqueles números, daquelas famosas curvas de crescimento? É aqui que entra aquela palavra que, vamos combinar, às vezes dá até um frio na barriga: percentil. Mas o que é isso, afinal? Olha, é bem mais simples do que parece. É só uma ferramenta estatística. Pensa num mapa. O percentil mostra onde a criança está nesse mapa de medidas, como peso e altura, se a gente comparar com milhares de outras crianças saudáveis. E aqui, tem um ponto que é crucial, importantíssimo mesmo. Percentis não são notas. Não é tipo prova de escola. Não existe julgamento de bom ou ruim. São apenas dados. Um ponto de referência para começar a investigação. Então, qual é a história de verdade? A história nunca, nunca mesmo é um número isolado. É o filme, não a foto. O que um pediatra analisa de verdade é a tendência ao longo do tempo. É a trajetória da curva, a evolução, que conta a história real do crescimento daquela criança. Agora, vamos para a próxima camada. Porque os números, como a gente viu, são só a ponta do iceberg. O corpo de uma criança é um sistema integrado, super complexo. E que sistema? O crescimento não acontece do nada, sabe? Ele é o resultado de uma orquestra biológica inteira tocando em harmonia. Por exemplo, uma noite de sono ruim pode bagunçar a liberação do hormônio do crescimento. Por isso que a fisiologia, a bioquímica, os hormônios, o metabolismo, até a qualidade do sono e como o intestino está funcionando, tudo, absolutamente tudo, está conectado e influencia aqueles números lá do gráfico. E justamente por ser um sistema tão interligado, uma única dúvida sobre crescimento pode exigir que o pediatra pense como um especialista de várias áreas diferentes ao mesmo tempo. Ele precisa entender de nutrição, de endocrinologia, de genética, de gastro. A lista é enorme. A pediatria, na sua essência, é uma grande especialidade que integra todas as outras. Mas a análise não para por aí, não para no corpo da criança. Tem uma última camada e olha, talvez essa seja uma das mais importantes de todas. A criança e o seu contexto de vida, o mundo ao redor dela. Pensa bem, nenhuma criança existe numa bolha, né? Como é a rotina da família? O quarto onde ela dorme é tranquilo? O que se come em casa? Como estão os níveis de estresse? Tudo isso entra no raciocínio clínico. E claro, algo fundamental, o vínculo, a conexão com quem cuida dela. Tudo isso impacta diretamente a saúde e o desenvolvimento. Então, tá. O que acontece quando a gente junta todas essas peças, os números, a biologia complexa e todo o contexto de vida? O que a gente tem é um retrato fiel da ciência sendo aplicada à vida real. E isso nos leva ao método. Não é achismo, não é palpite, é um processo científico bem rigoroso. Primeiro se coletam os dados, depois todas as informações são cruzadas. A partir daí se formulam hipóteses. Com o tempo, a evolução é acompanhada e, se precisar, a conduta e os conselhos são ajustados. É um ciclo, sabe? Um ciclo contínuo de análise e de muito cuidado. E esse é o ponto-chave de toda essa conversa. O que acontece dentro daquele consultório não é improviso, não é baseado em eu acho que. É a aplicação cuidadosa, metódica da ciência à vida real de cada criança, de cada família. Mas aí alguém pode pensar, nossa, para que tanta complexidade? O objetivo final não é complicar,
É exatamente o contrário. É construir um entendimento compartilhado, é reduzir aquela ansiedade que muitas vezes vem junto com a criação de uma criança e, acima de tudo, é criar uma relação de confiança sólida. E para a gente fechar, fica aqui essa reflexão. O que será que muda na nossa percepção quando a gente passa a enxergar toda essa ciência que existe por trás do cuidado? Talvez a consulta deixe de parecer um teste e se torne o que ela realmente é, uma grande parceria para um desenvolvimento saudável e feliz.